Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje, ainda falando um pouco sobre integração por substituição trigonométrica, vamos comentar o que a gente está chamando aqui de segundo caso. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar mensagens por e-mail que aparece aqui na tela, nossa página no Instagram e no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal para se manter sempre atualizado, beleza? Vamos lá então. O que consiste, o que a gente está chamando aqui de segundo caso de integração por substituição trigonométrica? É quando nosso integrando aparece expressões do tipo a quadrado mais x quadrado. Na aula anterior, você lembra, a gente trabalhou a ideia de raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. E esse a sendo um número real positivo. Bom, a mesma ideia da aula passada, porém, a substituição também vai envolver uma função trigonométrica, porém, tangente de θ. Então eu vou chamar de x a tangente de θ. Repare que é uma consequência tangente de θ ser escrito como x sobre a, ou a gente poder falar que θ nada mais é do que o arco ou ângulo cuja tangente é x sobre a. Repara que se x é igual a tangente de θ, a derivada de x em relação a θ é a, uma constante multiplicativa, derivada da tangente é secante ao quadrado de θ dθ. Ok? Beleza. Ao fazer essa substituição naquele integrando, repare que vai aparecer uma relação fundamental importante na trigonometria, que é 1 mais tangente ao quadrado de θ. 1 mais tangente ao quadrado de θ pode ser substituído por secante ao quadrado de θ. Isso significa que ao extrair a raiz, simplesmente vai dar a secante de θ. Vamos ver através do exemplo. Então repara que eu quero resolver raiz quadrada de x quadrado mais 5 dx. Repara, primeiro, não é uma primitiva, não sai por substituição simples, não é uma integração que sai por partes. A ideia é tentar trigonométrica, substituição trigonométrica. Qual o caso? Segundo caso, porque aparece x quadrado mais 1a ao quadrado. Repare que aqui, ao envolver somas, né, pessoal, tanto faz a ordem, se vem um a quadrado primeiro ou o x quadrado, ok? Bom, é importante que você perceba, nesse exemplo, que quem está elevado ao quadrado, o número real que está ao quadrado ali, é raiz de 5. Portanto, o a vale raiz de 5. Da mesma maneira que a gente pensou no exemplo anterior, na última aula, que quando aparecia o 9, o a era 3. Basta você extrair a raiz de 9. Aqui é a mesma coisa. A raiz do 5 é o próprio raiz de 5. Ok? Então, seja x igual a raiz de 5 tangente de θ. Então, dx dθ será raiz de 5 secante ao quadrado de θ. Ok? Substituindo na minha integral, vai ficar raiz de 5 tangente de θ elevado ao quadrado mais 5. Quem é dx? A gente já achou, é raiz de 5 secante ao quadrado de θ dθ. Mais uma vez, chama a atenção que, ao fazer a substituição da variável x por θ, é importante que a sua integral sempre apareça θ, inclusive dθ, ok? Não deixar o dx, também deve ser substituído, beleza? Fazendo as manipulações algébricas aí importantes, trabalhando algumas propriedades bem simples, a gente chega na integral da secante ao cubo de θ dθ, que a gente já viu lá no curso de cálculo 1 como resolve. É um processo mais longo, processo mais demorado, mas tem lá no seu caderno de cálculo 1, ok? Dá uma revisada lá, qualquer dúvida eu estou à disposição. No final dá 5 meios de secante θ tangente θ, mais 5 meios de ln de secante mais tangente, mais a constante. É a resposta, Ávila? Não. Porque, mais uma vez, se minha pergunta foi feita na variável x, minha resposta também deve ser dada em x e não em θ. Então vamos voltar ao processo de substituição. Se a gente lembrar, a gente falou que x era igual a raiz de 5 tangente de θ. Isso significa que tangente de θ pode ser escrito como x sobre raiz de 5.
Tangente de θ é uma razão trigonométrica oriunda do triângulo retângulo. Então vamos lá para o triângulo retângulo e escrever tangente de θ igual a x sobre raiz de 5. O θ é meu ângulo que está lá em cima. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem que dar x sobre raiz de 5. Basta fazer cateto oposto igual a x, cateto adjacente igual a raiz de 5. Nas minhas respostas eu vou precisar da secante, que é o inverso do cosseno. Se cosseno envolve hipotenusa, eu vou precisar desse lado. Por Pitágoras, eu posso achar h. Eu chego que h vale raiz de 5 mais x quadrado. Logo, substituindo, basta ver quem é secante de θ, é o inverso do cosseno. Portanto, se cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, basta eu fazer hipotenusa sobre adjacente. Tangente, seno sobre cosseno. ln do que a gente já vinha trabalhando aí, só que agora envolvendo uma soma. Beleza? Secante e tangente. Mais a constante, importantíssimo no processo de integração. Ok, pessoal? Bons estudos, qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a nossa próxima aula.